Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12. Aí tinha escolhido os 12 apóstolos, né? E a gente pesquisou sobre apóstolos e etc, né? Pô, a gente pesquisou bastante coisa interessante sobre isso. Tem algumas teólogos que falam coisas diferentes. É legal. E Paulo dá uma margem que ele abre assim para do tipo, ainda podem ter apóstolos hoje em dia, né? E a igreja tradicional costuma acreditar que não, que isso cessou, né? E aí, mas só que Paulo ele fala lá, eu não lembro qual que é o livro, mas ele fala sobre os dons dados por Deus para aperfeiçoar a igreja, e entre eles está o apostolado, né? Efésios 4. Efésios 4. Então, bem, enfim, não é esse o foco aqui do capítulo, mas é uma curiosidade. Que É que você interessante que lembrou, né? estamos estudando. Então isso é bem, bem legal, né? Então o dilema seria, ué, por que que teria que cessar se isso faz parte dos dons para aperfeiçoar o corpo, né? Enfim. E também algumas mulheres, então iam com ele os 12, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios. Olha, nossa, ele vai ser bem específico em quem são as mulheres, que interessante. Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes. Nossa, uma esposa do administrador de Herodes, cara. E ele não ia junto? Ela ia sozinha? Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Então iam os 12 homens e essas mulheres que contribuíam com o ministério. Caramba, que top, que top. Pena que ele não citou o nome das demais, né? É. Certo dia, uma grande multidão, vinda de várias cidades, juntou-se para ouvir Jesus. E ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear. Nossa, essa é muito, muito, muito interessante. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Hum. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então, 4 tipos de solo, né? Um deu bom, 25%. O solo, no caso, é o nosso coração, né? Hum. Eu gosto do coração de vocês, parabéns. Eu conheço da Mari mais de perto. Amo, me inspira, Hum, juro. glória a Deus. Vocês são mulheres especiais. E a Mari, amo muito, ela me ajuda muito, porque eu fui plantado tão mais e acho que dou tão menos valor, né? E tô acordando pra isso. É triste, né? Porque também são poucos. É 25%, né? Dos solos que dá bom. Três tipos de solo dá ruim, né? 75% dá ruim. É verdade. Então, que nós estejamos nesses 25%, né? Vamos pedir misericórdia, Deus. Nos ajuda a estar no solo bom. Que o nosso coração Amém. seja bom. Que entre a semente, que ela vá a fundo, crie raiz, cresça, frutifique. Ele respondeu: A vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros a fim de que, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. Cumprindo profecias, né? Aí fala qual que é a profecia que fala isso? Nas Deixa eu ver. anotações? É o 10. Lucas 8:10. Vou continuar lendo, tá? Tá, pode continuar lendo. Este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. Então nós podemos ser os semeadores, né? Porque nós podemos levar a palavra adiante.
As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. Então, já de cara, aquele cara que entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Ele já nem dá bola porque ele ouviu. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. É, essa citação é em Isaías. Isaías 6:9, Hum. lá do versículo 10. E aí, por um acaso, fala? Se não, eu abro aqui. Isaías Não, só dá a referência. 6:9. Bom, a gente abre aqui em um segundo. Aqui, Isaías 6:9. Mas ele diz que essa passagem é usada repetidamente no Novo Testamento, tem várias referências. Opa, aqui eu vou pegar o 9 e o 10. Isaías 6, 9 e 10. Ele disse: Vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Cara, que coisa horrível. Uma maldição, né? Eu não sei qual é o É que eu li o que contexto. está escrito no comentário. Por favor. No seu contexto original, a passagem se refere à certeza do julgamento de Deus contra Israel pelas mãos dos assírios. O pecado e a rebeldia haviam levado Israel a um ponto sem retorno, de modo que, em preparação para o juízo, Deus cegou o povo. Os Hum, que rejeitaram a mensagem de Jesus estavam cegos para a verdade. isso acontece com tanta gente, né? A gente vai trocar ideia, a pessoa só em negação, só em negação. Acha que a Bíblia é um conto de fadas, né? Que é só um filme, tipo esses que existem no Netflix. É, tá bom que alguém morre por um filme. Quem que morre por um filme, amigo? Vamos acordar pra ver. Isso aqui é vida, isso aqui é transformação, isso aqui é a origem do universo. Isso aqui é o É verdade. caminho, né? Poxa vida, né? As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. Esse é o meu problema. Amor, deixa eu te falar o que está escrito aqui. Esse solo ilustra as pessoas que não se arrependem e que não arrancam todas as ervas daninhas prejudiciais à colheita. Que foi o caso do jovem rico, né? E total aqui é sempre o que me fez não ir além, né? Não avançar, não converter mais do caminho, né? Ficar, mas tem essas coisinhas aqui idiotas e passageiras que eu preciso prestar atenção e perder o meu mês inteiro me preocupando. A minha vida, os meus anos. Então, isso que eu vejo que não tá no coração de vocês. A Mari teve um despertar pra isso relativamente mais recente, né? À medida que ela começou a ler a Bíblia, e a Jaque parece ser uma pessoa profunda nisso, né? Tô dando, Em não ser dando assim. caminhada. É, irmãs, arrebentem, por favor. Nós precisamos estar nos 25%. O senhor também, irmão. Não, com certeza, eu quero muito. É bom, a gente vai reconhecendo os problemas para evoluir. E as que caíram em solo fértil representam os que, com um coração bom e receptivo, e a vovó Frida citou hoje Isaías 6, né? Eita, isso é em Isaías 6, que é quando ele é purificado dos lábios impuros. Nossa, a gente falou hoje, hein? É, que era o que o pastor Rafael tinha pregado, que é o que me fez parar de ter vícios. Tomara que eu nunca mais volte a ter vícios. Amém. Amém. E as que caíram em solo fértil representam os que, com um coração bom e receptivo, ouvem a mensagem, a aceitam e, com paciência, produzem uma grande colheita. Amém. Glória a Deus. Poxa, estamos aqui para isso, para servir esse reino, Amém. reino de justiça e paz. A vontade de Deus no céu sendo feita na terra. Que o reino dele seja aqui na terra. Amém. Não faz sentido. Opa, aí pulou. Foi pro próximo. Mas beleza. Bem
denso e eu quero saber se vocês têm comentários aqui pra gente seguir. Lance do semeador, acho que, assim, muito tempo eu me vi. Hoje eu tento me policiar mais, mas me vi muito na distração das coisas do mundo, sabe? Querendo fazer muito as coisas na força do meu braço. Hum, Apesar de viver a minha vida inteira na igreja, praticamente, né? Dos 10 aos 43 anos, mas teve um tempo meio obscuro na minha vida, né, cristã, né? São coisas ainda que estão lá, que estão ainda no oculto, né? Ainda quando você vai para o quarto e fecha a porta, que você tem que falar para Deus, ainda tem coisas que ainda fala assim, cara, eu ainda não estou pronta, entendeu? Mas Jesus quer isso, né? Que a gente rasga o coração, né? Porque ele já sabe tudo, né? Mas ainda tem coisas que tem que estar no processo, tem que estar passando com ele ainda, entendeu? hum, E às vezes, se você não se policiar, você fica só um simpatizante mesmo, é um é, culto bom do poder, você vai, não sei o que, cara, que culto abençoado. Mas aí passou aquele domingo, na segunda-feira, cara, já era, tu já perdeu, entendeu? Tu já tá assim, então você tem que perseverar, né? É total. perseverar sempre. É, É isso aí. é, que bom que estamos despertando pra essa parada. Vamos pra cima, time. Isso aqui é time. Nós somos a geração que tá viva ao mesmo tempo. Vamos nos fortalecer. Então, seguindo. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Um dia eu acendi uma lâmpada quando era criança e coloquei uma touca nela. Aí a touca grudou na lâmpada, começou a queimar. Minha mãe sentiu o cheiro de fogo lá de baixo. Eu falei, o que que tá acontecendo? Tá queimando a touca com a lâmpada. Então isso não se faz, né? Isso é uma burrice. Interessante esse lance da luz, né? Porque Jesus é o caminho e a vida, é a luz, né? Quando a É. gente vai para perto dele, é luz. Tipo assim, ele sabe tudo da gente, ele só espera que a gente fale, entendeu? E não adianta, a verdade pode demorar, mas ela vem à tona, entendeu? Hum, Vem à tona, entendeu? Assim, eu me lembro de uma pregação que eu escutei, foi até do Hermínio, ele falou que o filho dele, caçula, Samuel, ele ia nascer com síndrome de Down, no exame de 6 meses. Deu hum, lá síndrome de Down, que é o caçula dele. E ele já era pastor, já pregava, já não sei o que e tudo, mas ele não tinha confessado tudo para a esposa dele. O que ele fazia, não sei o que, pá. E aí eles entraram em jejum, né? Aí no 38º dia foi aberta uma janela na casa dele. E Deus falou assim para ele, Luiz Hermínio, abriu uma janela. Você tem que confessar para sua esposa tudo que aconteceu. hum. E ele falou que não queria, que aquilo doeu muito, mas ele confessou tudo para ela. E aí, tipo assim, foi numa sexta-feira, na segunda-feira, quando ela fez o exame, deu que não tinha mais síndrome e que o dedo dele estava crescendo, porque ele não ia ter, acho que, o quinto dedo, entendeu? Então, assim, foi necessária essa confissão dele, por quê? Para ele não ficar Cara, devendo nada pro diabo nada poder acusar ele, entendeu? cara, Interessante isso, cara, entendeu? Assim, animal. então Deus nos quer, você fala, a luz mesmo, por mais que nos doa, ele quer que a gente nos exponha o diabo depois não poder cobrar nada assim da gente, não poder jogar nada na nossa cara, entendeu? Assim, por isso que o evangelho é luz, é uma luz muito forte que vem, né? É por isso que a luz não combina com as trevas, né? Isso tem tudo tão a ver com o que Jesus fala antes de curar as pessoas, né? Ele fica lá, os seus pecados estão perdoados, né? Ele vai na essência da legalidade que parece que a gente às vezes dá para o inimigo vir e fazer uma maldade com a gente. Eu acredito totalmente nisso, totalmente. Caramba, mano. É. Pô, vamos Você nos. mesmo tem testemunhos quanto a isso, né? Tenho. Alguns, né? Opa, alguns. Um dia eu fui fazer um negócio errado lá com a Mari, estourou um negócio na mão dela. E acabou a luz lá no dia. E aí me veio um pensamento de, cara, você tá mexendo com a minha filha, não seja idiota. E aí eu, eita, Prelo, tem que prestar atenção e tomar cuidado. E uma outra vez eu menti pra ela um negócio, pifou meu computador. Eu falei, caramba, mano. São legalidades, né?
E ainda mais o casal, né? Porque eles são uma só carne, entendeu? Então, assim, você tem que ter muito cuidado, porque senão a tua oração não chega, né? Porque vocês tem que concordar. Então, assim, isso é Hum, muito importante ainda. Tem coisas realmente que tem que ser confessadas, realmente, né? é. Entendeu? Então, é muito importante isso, né? Porque nós somos a noiva e Jesus é o noivo, né? Quando ele fala para a gente ir pro quarto, é para a gente poder confessar mesmo. É confessar, como é que se fala? Pro nosso marido, né? As nossas mazelas, né? É verdade. A gente precisa estar com a vida clara, né? À luz de Deus, sem ocultar nada, né? E agir de forma correta. E caso erre, precisa confessar. É. Ei, caramba. É. É isso. Vamos andar pela luz. Vamos andar pela luz. Ele ilumina o caminho, né? Aí fica evidente o errado e o fora do caminho, né? E aí a gente se constrange e quer andar na linha certa, né? É um caminho estreito. É um caminho É, estreito. Caminho mas é um estreito. caminho bom. O jugo é suave e o fardo é leve. Bom, perfeito e agradável. É muito melhor. Tudo dá bom, né? Não fica pifando as coisas. Abre porta, Exatamente. você passa na prova. Contra a chuva caindo, contra os caras tudo sendo reprovado na frente. É verdade. Amém, amém, Exatamente. amém, amém. Então é isso. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado. Então, Olha, oh, muito bom. não é uma confirmação? E tudo, Aleluia. aleluia, total. Louvado seja Deus. E tudo que Glória a está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Deus. Amém. Imagina esse dia aí, mano. Glória a Deus. Portanto, ouçam com atenção, pois aos que têm, mais lhe será dado, mais do que não tem, até o que pensa ter lhe será tomado. É... Eu tenho que evoluir muito. Então, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Aí mudou o assunto, tá, gente? Vou seguir aqui. Comentários, por favor. Alguém? Ó, e dá pra fazer isso aqui também, gente, ó. Dá pra levantar a mão, ó. Ah, é Né? tão pequenininho, não dá pra ver direito. Bonitinho, né? Vai fazer um barulhinho. Não, Faz de novo, amor. não. Daniela levantou a mão. Tá bom? Aí, Marina. Então, se quiserem falar, fiquem à vontade. Podem só falar direto, mas quiser levantar a mão também. Bem, seguindo. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram chegar até ele por causa da multidão. Ah, e a gente falou uma coisa hoje que eu acho que tem a ver com um episódio que a gente viu ontem, né, da série lá de Jesus. A gente começou a ver aqui com os meus pais, né? Estamos na casa deles, né, Jaque? E aí, é, pô, mostrava os fariseus buscando a santificação, beleza, boa. Mas só que eles faziam isso isolados, né? Eles se sentiam melhores que o povo, e aí não iam ter com quem precisava de ajuda e etc. E Jesus, perfeito, luz, top, né? 100% o que o homem deveria ser desde sempre, sem errar, né? Mas se envolvendo com quem precisa de ajuda, né? Sendo a luz, né? Estando lá para iluminar e tirar aquele monte de treva. E aí a gente falou, cara, é isso, a gente precisa, beleza, buscar o caminho certo, mas para se envolver com quem tá precisando de ajuda e trazer, né, a luz e ajudar. Então acho que esse é um entendimento que a gente não pode cair, né, quando a gente começa a buscar o certo e é uma armadilha do diabo também, se a gente não tivesse discernimento de pra quê? A troco de mim mesmo? Não, é a troco de colaborar com a criação do Criador, mostrar, né? Ei, o caminho. Venham, venham e conheçam mais dele, bebam da fonte, né? Leiam a Bíblia, leiam a palavra, entendam quem ele é. Ele quer se relacionar com você, ter um relacionamento pessoal com você. E, e ser testemunho vivo disso, né? Mas não para ficar isolado, mas sim para, né? Que é isso que a luz faz. Ela é colocada no alto para iluminar o todo. Seguindo, então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram chegar até ele por causa da multidão. Caramba, tava muito pop. Aí
alguém disse a Jesus: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Yes! Quero ser da sua família, Jesus. Amém. Praticar, né? Não é só ouvir, estudar, ficar lendo aqui. Ah, legal, estamos lendo. Fazer na prática, fugir dos 7 pecados capitais, ter as virtudes cardeais, né? Cardinais, Exatamente. É quando desliga os frutos do aqui Espírito. e volta para ali, para o convívio, tá? Dia a dia, né? É, nossa, eu tenho tanto a evoluir, meu Deus. Eu também. Constrangedor. Mas tanto que não gosto nem de pensar. Mas vamos juntos, time. Vamos juntos. Certo dia, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para o outro lado do mar. Assim, entraram num barco e partiram. Só um adendo importante, que esse versículo, ele choca um pouco, né? Parece que Jesus está rejeitando, esse anterior, parece que Jesus está rejeitando a família dele, né, de sangue. Mas não é que ele está rejeitando a família de sangue, na verdade ele só está mostrando o quão é importante ser obediente, né, à palavra de Deus e pôr em prática, né? E aí, essa é a família verdadeira, né, meu? Ele teve É, irmão que só foi reconhecer ele depois que ele ressuscitou, né? O Tiago. Até então, meu, se ele morre nessa perdição aí, ele não é da família. Né? Ele tá longe, ele não vai pro nível 2. é que pode chocar um pouco, né? Falar, caramba, né? Mas não é isso, é só É, mostrando a real importância, né, é uma de você importância. servir a Deus e praticar, né? É um choque de realidade e ao mesmo tempo um caminho, uma direção, né? E, pô, É, uma baita, pô, um orgulho, né? Não é o laço de sangue, é o laço de espírito, né? é, Não ser espírito de porco, é ser Espírito Santo. É os dois é. espíritos, espírito de porco e Espírito Santo. Vamos agir pelo do bem. Certo dia, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para o outro lado do mar. Assim entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Muito legal. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Imagina ele, "Shh, quieto." Então, ele lhes perguntou: Onde está a sua fé? Né? Porque a fé dele devia estar, pô, ele é o Messias, ele tem um ministério a cumprir, nós somos os discípulos, nós somos os apóstolos, já fomos escolhidos. Como assim, né? Vai todo mundo morrer? Eles estão com o Messias, né? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: Quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Só um adendo. Nesse versículo anterior, quando Jesus despertou e repreendeu o vento, a palavra repreender, Jesus usava sempre para repreender demônios. Então, é possível que essa tempestade tenha sido coisa de Satanás. E a mais Olha, interessante é que, cara, o nosso Deus, o negócio tá pegando fogo, a chapa tá quente, ele tá dormindo, né, cara? Ele Realmente tem o controle. ele tá descansando no Pai, né? Ele tem o controle de tudo, Tipo ele assim, confia, né? em teus braços é o meu descanso, entendeu? Então, assim, às vezes a gente tá, né, naquela coisa assim, e é só você parar, entendeu? E falar assim, cara, Senhor, os problemas não vão sumir, mas antes de você poder ter um tempo com o teu Jesus, poder ter um tempo com Ele, o teu coração vai acalmar, as coisas vão vir, e Ele vai te dar a direção do que fazer, né? é. Fé é crer apesar da circunstância, né? Isso é fé. Não olhe para as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu imenso amor. É, aí, galera. Pô, Rio por vistas, né? Alegre estou. alegre estou. Pô, já que você perdeu o convívio, nós tocamos umas músicas bem antigas. Vou aprender mais músicas antigas pra gente cantar.
Então, beleza, seguindo. Então, chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do Mar da Galileia. Vamos ver onde que é essa região aí? Mapa, Vamos. época de Jesus. Gadarenos. Vamos ver aqui, Chama ó. Gadara. Gadara. Ah, tá muito pequeno, né? Gadara aqui, ó. Ah, que triste, né? Tá muito pequenininho. Essa partezinha. Deixa eu clicar aqui nessa imagem, vamos ver se fica maior. Ó, aqui. Legal? Ficou melhor? Ah, ficou ótimo. Então aqui, ó, Gadara, É né? tudo ali, né, nessa região. É a região mais humilde. Nossa, ele focou aqui, né? É, bom, bom demais, bom demais. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Olha que interessante que o demônio ia até ele. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Nossa, Olha que tadinho. loucura. Era como se fosse quase uma Cracolândia ali, pior até, né? É, um cracudão, é verdade. A gente viu vários hoje, né? Nossa, amor, e o nosso olhar? Nada a ver com o de Jesus pra essas meu, pelo menos. Desviando, tipo, até com uma dosinha, mas seguindo reto. Pô, até dei um oi lá pra galera. Pô, eles precisam de libertação, né? Eita, como eu tenho que evoluir. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: Por que vem me importunar? Jesus, filho do Deus Altíssimo. Opa, tá já se sentindo acuado. Suplico que não me atormente. Nossa, mas ele pede, que legal. Ele sabe, né, de quem é a autoridade. E como devia ser interessante para os demais vendo isso, né? Pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentadas, ele quebrava as correntes e, sob controle do demônio, corria para o deserto. Nossa. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. Só um adendo, uma legião romana podia ter até 6.000 homens. Era muito demônio. Cara, só Jesus. Uma Hum, coisa que aí ele fala, né? Por que que Jesus ia foi tipo assim, perturbar eles, porque ainda não chegou o tempo ainda, né? Porque o diabo sabe, os demônios sabem que o tempo deles está se findando, né? Assim, eles vão ser perseguidos, mas eles hum, têm. Então, assim, naquela época, 2.000 e poucos anos atrás, assim, o demônio sabia que ainda não era o tempo, né, de ser assim atormentado. Por que, que Jesus queria, como é que se fala, já perturbar ele, entendeu? Engraçado, né? Até o demônio sabe, como é que se fala aqui, a vai chegar ordem, um né? tempo, entendeu? Isso Uhum, aí é interessante, né? Como é que pode, né? Porque a gente, uma vez eu estava conversando com, não lembro agora, no mundo espiritual tudo tem uma hierarquia, entendeu? hum. Existem os principados, existe tudo assim, existem os soldados rasos, e a cada vez que nós vamos, como é que se fala, subindo, né, na nossa caminhada de fé, a gente vai se tornando conhecido no mundo espiritual, sabia? Interessante isso, né? Ou seja, É, eu acredito que existe uma organização, uma ordem, né? tipo assim, Total. vamos colocar o pastor Rodrigo, teoricamente, ele já é bem conhecido no mundo espiritual, pelo que ele faz. O Luiz Hermínio, um cara, pô, que a gente vê assim, caraca, o diabo deve ter ódio dele, porque assim, muito conhecido, entendeu? Libertando pessoas, né? Trabalhando pra Uhum, Deus. Então, assim, exatamente. são essas coisas, entendeu? Assim, eles seguem realmente um padrão, realmente, entendeu? Assim, e a gente aqui, né, por isso que, às vezes, como é que se fala, está na Bíblia, que às vezes o filho das trevas é mais prudente que o filho da luz, né? Hum, Porque, caraca, eu vou te falar, eles fazem cada coisa, né, cara, assim, que a gente, que Jesus fez pela gente, Jesus não cobra nada da gente, só amor. Entendeu? Se você vai numa reunião, alguma coisa assim, que eles fazem, como se fala, lá pro diabo, para as coisas,
pô, a gente vive uma coisa muito tranquila, cara, a gente não dá valor a isso, sabia? Assim, é porque a gente mora num país muito bom, cara. A É. gente mora num país perseguido, só Jesus. Hum. E às vezes parece que é nisso que também algumas coisas aceleram e a gente acorda, né? Mas que não precise disso, que a gente consiga contribuir aí para os planos de Deus com a maré a favor, né? Hoje a maré é a favor, pô, então vamos com tudo, né? Vamos mergulhar mais, né? Mas, Mas eu creio, gente, assim, que, poxa, é, a primeira camada foi feita. O Brasil vai ser celeiro de missões, cara. amém. Isso aí é uma profecia. Eu sei que vai ser o tempo de ser perseguição. E Bolsonaro, para mim, não é, como é que se fala, salvação, não. Mas eu creio que Né? esses 4 anos que vão vir aí vai ser preciso para a gente poder sustentar missionários lá fora, entendeu? Hum, A gente não pode agora entregar a mão da chave do celeiro na mão lá do, entendeu? A gente tem que perseverar até o fim. Aquelas pessoas que foram para a gente agarrar agora com unidade, falar, esse é o tempo que o Brasil vai ser o celeiro realmente de missões, de armazenar tanto, mandar missionário, receber pessoas, vai ser realmente um avivamento sem medidas, sabia? Ai, amém. amém. Em nome de Amém, Jesus. amém. É, que a gente possa contribuir para o plano de Deus. E, claro, os caras vão pra gringa, precisam falar inglês, né? Ai, Com certeza. eu tô com uma dor no coração agora, Dani, aquele senhor que a gente falou na cadeira de roda, a gente tinha que ter orado por ele. Eu orei bem rápido. A gente devia ter orado mais, né? Quando a gente saiu andando, eu fiquei ali com vontade de voltar e falar mais com Nossa, ele. por que Mas que eu fiquei você não orando por voltou? ele andando. Ah, Deus é poderosíssimo, né? Eu acho que pode, numa coisa pequena, ele fazer algo gigantesco também. A gente tinha que ter orado com aquele homem. O que que aconteceu já? Que a gente tava andando, aí tinha um senhor na cadeira de roda, super bem ali, tranquilo. Uma cadeirinha bem top ali, elétrica e tal. Aí eu perguntei pra ele, você precisa de ajuda? Aí ele falou, se você puder me curar, aí eu Nossa, agradeço. Aí eu falei assim, pô, nossa, irmão, com certeza que se Deus for da vontade dele, você seja curado no nome de Jesus Cristo. Amém, né? Só coloquei a mão no ombro dele. Aí perguntei, qual que é o seu nome e tal. A gente se apresentou ali, Deus abençoe e tal. Aí ele falou, poxa, eu já sou tão abençoado. Ele tinha um coração bem grato. Top, top, eu não top, top. preciso de mais nada, eu sou muito abençoada. É. E aí nós seguimos nosso caminho, né? Em vez da gente ficar ali com ele, né? É, seria bom, né? Né? A gente anda, a gente é perfeito, né? E o cara tem um coração bem grato, né? Como é que pode isso, né? É isso que ficou no meu coração o tempo inteiro. Eu falei, caraca, reclamar do quê? É, não, a gente é muito mimado e bobo. Eu odeio isso em mim mesmo. É muito. É muito evoluir, né? Mas bora evoluir. Tá aí pra Quando ele dar um falou isso, tapa. eu, nossa, eu não preciso de mais nada. Deus já me dá tanto que eu nem merecia, ele falou. Aí eu, soco no estômago, né? Cara, que isso? Que exemplo. Bora, time. Bora fortalecer aí. Ajudar quem precisa. Trazer luz. Ser usado e ter esse discernimento, né? Pô, a gente é muito privilegiado, sem maldade. Infinitamente privilegiado. Total. Já para começar pelo país, como a Jaque disse, onde a gente nasceu, etc. A liberdade que a gente tem, os irmãos. Estamos aqui online lendo, entre outras coisas. Andamos, podemos comer o que quiser, escolher o que comer. Cara, sério. E ainda ouso correr atrás do vento, com essas coisas, espinhos e preocupações da vida que, né, para me tirar do foco. Pô, nossa, eu preciso orar mais. Eu acho que orar é o caminho. Eu preciso orar muito, mano. Eu tenho orado pouco. Esse é meu problema. Bem, firmeza, um passo de cada vez. É... Então, seguindo, né? Jesus lhe perguntou. Então, vamos retomar aqui. Assim que viu Jesus, né, o endemoniado lá que saiu correndo para a direção dele, quando eles chegaram lá na Gadara, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: Por que vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente. Pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões, mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados. Ele quebrava as correntes e, sob o controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou: Qual é seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem.
e imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina, e os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhes deu permissão. Lhes deu, né? Vários, esses 7.000 aí, demônios. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Cara, a manada de porcos, vários porcos, tudo se afogando. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. Boa que eles espalharam a notícia, né? Isso é boa. Então serviu aí para já o ministério de uma certa forma, trazer temor para as pessoas. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus e eles viram o homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Cara, em vez de eles ficarem maravilhados, né, eles ficaram com medo. Que coisa. Temor, né, quem sabe? Ah, eu já vi pessoas comentando que tem medo. Diga, como assim? Eu já vi pessoas comentando que tem medo. É. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então ele voltou ao barco e partiu. Cara, totalmente errado. O cara que era um. Ele não dava pra prender ele. Ficava tão forte com esses demônios. Ele quebrava a corrente. Aí ele ficou em perfeito juízo. Em vez de eles falarem, amigo, traz esse seu poder, essa sua sabedoria, cura a gente, ajuda. Eles foram se preocupar mais com os porcos e expulsaram Jesus. Meu pai sempre cita isso. Ele fala, cara, eles preferiram os porcos, as coisas materiais, do que E a isso vida é do humano. errada. Da hamsteragem, né? Que eu costumo falar, né? De correr atrás do rabo igual um rato, um hamster, né? E aí você fica vivendo nesse mundo para trabalhar, para pagar conta, para fazer isso, para fazer aquilo, sendo que isso não é o mais importante. Deus, ele prova, mostra, Jesus mostra que nós, seres humanos, somos muito mais importantes do que nossa salvação, né? Que a gente seja salvo, obedeça ao Pai, viva com Ele na eternidade, é muito mais importante do que as coisas supérfluas, né? No caso, os porcos. Uma manada de porcos, né? Quanto é uma manada, será? Manada de porcos. Não sei, amor. Deixa eu pesquisar. Quanto é uma manada de porcos? Lembra bem sujeira, né? Por isso, de repente, que eles quiseram ir pra sujeira, né? É, total. Quantos animais tem uma manada? Uma manada é um conjunto de animais da mesma espécie, não fala quantos necessariamente. Fala, né? Qual é a quantidade de uma manada? Muita gente quer saber. Pô, ninguém fala. Você vê, né? Tem às vezes essa. Ah, o meu cachorro é mais importante pra mim que uma pessoa. É, Pô, pode ser 300.000 cachorros, não é mais importante que uma é, pessoa, amigo. ser humano, O ser exatamente. humano é uma coisa especial demais. Você é louco. Que inversão de valores, né? É, Por isso que mas nós o. somos muito mais importantes infinitamente. Somos a imagem e semelhança do Criador. Uma pessoa pode cuidar de vários cachorros. O cachorro não cuida de nenhuma pessoa. Não existe. 300 cachorros não cuida de uma pessoa. Excelente exemplo. A gente foi feito para dominar sobre a criação, para ajudar ela a ter norte, para dar bom isso aqui. O problema é que a gente destrói ela, né? Na nossa ganância, correndo atrás de coisas ruins. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa dizendo: Poxa, que pena, velho. Nossa, e ele suplicando para ir com Jesus. Interessante como alguns ele chama e outros ele dá uma missão, né? Volte para sua família e conte a eles tudo que Deus fez por você. Ah, ele tinha um outro propósito, salvar a família. Sempre tem um propósito, sempre. E o homem foi pela cidade inteira anunciando tudo que Jesus tinha feito por ele. Ele era um testemunho vivo, né? Que nem o Gabriel lá da nossa célula. Depois ele te conta o testemunho dele já, que ele era dado que ia morrer em pouco tempo. Em poucos meses ele ia morrer, que ele tinha fibrose no pulmão.
É incrível. Aí foi Porque curado nos testes. praticamente ressuscitou, né? Oi? Praticamente, não É uma ressuscitou. ressurreição, tipo, É, porque "Mano, ele você ia vai morrer morrer. daqui uns meses, pela medicina mais avançada, você vai É, morrer." Aí o cara quebrou. Aí o médico, cara, não sei o que aconteceu, mas deu negativo. curou. É Deus que aconteceu, meu brother. Pode acreditar. Nada mais cura. Já viu alguma outra coisa curando? Não, não existe. É incrível. Não tem como curar na medicina, mas no Criador do Universo, né, na fonte de toda a cura de vida, tem. Amém. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Ai, a multidão já tava, meu, Jesus é o cara. A não ser nessa cidade aqui de Gadara que expulsaram ele. Ei, lá. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus. Isso é legal, né? Quando você vê um cara que é religioso, que tá reconhecendo ali o Messias, suplicando que ele fosse à sua casa. Ah, que top. Ah, mas por quê? Porque o calo dele tá apertando. Sempre é quando o calo tá apertando que a gente fala, nossa, vem você que tem poder. Quando tá tudo na zona de conforto, a gente é maldito, né? Confia na própria força. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, né? Aí a gente às vezes precisa de uma porrada. Então, Deus, se precisar, bate em mim quando o Senhor precisar para eu poder estar com o coração no lugar certo, precisando do Senhor sempre. São humildades que a gente precisa. É verdade. S- Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte e Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Nossa, que doido. Andando e a galera vindo junto. Uma mulher no meio do povo sofria havia 12 anos de uma hemorragia sem encontrar cura. Ah, é esse o episódio, né? Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. Ah, isso vai estar na temporada 3, tá? Já vi lá o trailer. Jesus, Que bom. alguém tocou em mim. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Pedro, muito legal, ele é muito verdadeiro. Jesus, no entanto, disse: Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o poder. O que Quando que te remete? 3, 2, 1. ele tocou em mim, me curou. Ele tocou em mim, meus pecados perdoou. Ele tocou em mim, minha dívida. De Esperança esperança, encheu meu meu coração. coração. Aleluia. Essa é a música de um cara da nossa igreja aqui em São Paulo, Jaque, que é muito boa, poderosa, mas ele nunca gravou. Aí eu sempre, e aí, mano, quando você vai gravar? Quero ouvir isso aí no YouTube. Aí ele, em breve. Em breve faz 3 anos, 30 anos. 4 anos, 5 anos que ele não grava. Eu vou gravar pra ele essa música aí, porque não dá daqui a pouco. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer desapercebida, começou a tremer, tadinha, né, diante do Messias, e caiu de joelho diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Caramba, ela teve que se explicar, todo mundo ouvindo, que coisa top. Então ele disse: Filha, sua fé a curou, vá em paz. Ah, a gente precisa ter essa fé. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo. Algum comentário, gente? A mulher do fluxo de sangue, isso daqui é gigantesco, Não, né? para mim, olha só, você vê, eu acho, ela gastou todos os recursos dela, né, para poder ser curada. Uh, Naquela época, a mulher era impura, né, no caso, no ciclo menstrual dela. Então, assim, como ela estava com essa enfermidade, então tudo que ela tocava era impuro. Então, hum, com isso, ela devia se sentir sozinha, né, porque ela era tida como uma impura, como se tivesse sido, sei lá, uma lepra. é. Ela estava com fluxo de sangue contínuo. Que chamou a atenção de Jesus? Porque quando ela tocou nele diferentemente, com fé, né? Então isso chamou, porque muitas pessoas estão ali tocando nele, mas ela tocou com a fé. E uma coisa interessante que eu acho, ela não queria se expor, porque ela pensou assim: eu vou tocar nele aqui rapidinho no meio da multidão, ele não vai me ver, ninguém vai me ver. Entendeu? Então ela não queria se expor, né? Ela queria a cura, né, da bênção, ela tinha fé para isso, mas não queria ser exposta, né? Não queria perturbar, né? Ela só queria o poder e ela acreditava que, no pequeno detalhe, algo bem humilde, só a bordinha do manto já seria suficiente.
Interessante que isso passa uma lição de muita humildade, de muito temor e de muito reconhecimento do poder de Jesus, né? Do poder Muita dele. Ele é tão poderoso que só de eu tocar na bordinha. E é interessante que a música que fala sobre isso, apenas um toque, é o oposto dessa mensagem. Porque ela fala assim: eu não quero tocar na borda, eu quero tocar onde o filho toca. Aí você fala, velho, como assim? Você entendeu tudo errado. Foi a minha impressão. Se você pega a letra dessa música aí. É interessante também, você fica pensando assim, é igual antigamente, se alguém que tivesse lepra tocasse em outro, ia ficar contaminado. Ela, então, estava impura. Se ela É. tocasse em Jesus, podia pensar o quê? Que ele ia ficar impuro. Mas não, cara, ele não, como é que se fala? Ele não fica impuro. Hum, O que aconteceu? Aconteceu o contrário. hum. Ela que ficou o quê? Ela ficou, como é que se fala? Pura, né? Uhum. Entendeu? Então, só Jesus, como é que se fala? Então, assim, só ele pode transformar, né? Pecadores impuros, né? No caso, em filhos santificados. Entendeu? muita É, fé que ela tinha, né? Fé no poder, na cura, fé do tanto que ele era soberano, né? Ela só foi com tudo, né? isso, pô, essa parada aí é muito top, cara, porque assim, essa fé que ela teve, assim, de somente tocar, né? No que se fala no manto, assim, é muito, A é muito luz ganha da surpreendente. treva. A luz ganha, né? A luz é quem faz a treva ficar clara, né? Não existe. A treva não consegue fazer o oposto. Não existe a treva, existe a ausência da luz. É. Que nem com calor e frio, né? É a ausência do calor. Não existe frio, existe a ausência do calor. E aí ela tava com a ausência da luz. Aí só num toque, buf, não é ela que traz treva pra Jesus, é o contrário. Ele, Jesus que traz luz pra ela. Como você bem falou, top. Aí Jesus parou aqui, né, no todo, enquanto tava lá a filha do Jairo quase morrendo. Olha que interessante, aí ele para pra resolver. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: Sua filha morreu. Nossa, imagina no coração. Pau. Ah, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: Cara, graças a Deus é isso que ele ouviu, né, mano? Não tenha medo, apenas creia, ela será curada. Nossa. Mostra que ele tem o controle de tudo, do tempo, da vida, da morte, tudo ele tem o controle. Então, tanto faz, né, o que aconteceu. Se a gente confia nele, ele ressuscita, né? Não é. A gente às vezes acha, né, que precisa ser na nossa força, no nosso tempo. Não existe essa parada, isso aí é loucura nossa. A gente tem muito que aprender. Isso, ó, repara que nesse capítulo, vários momentos ele mostra essa questão do tempo. Que ele, tempestade, ele dormiu. Menina morreu, Uhum, ele estava tranquilo fazendo um monte de outra demanda, porque ele ia chegar no tempo certo naquele lugar para ressuscitar ela, né? uhum. Ah, meu Deus. É tão melhor estar no caminho, né? Porque aí o mar abre. É tão melhor, mano. Existe cura, tem que confiar. É. Quando chegaram à casa de Jairo, meu, vamos parar pra pensar, tem 1 milhão de variáveis, né, no universo. De 100% das que tem, a gente controla menos que 1%. A gente só consegue reagir. É A gente não confiar. controla nada, na verdade. A A gente gente não é. controla nada. Acho que a gente só reage, que é o nosso teste. O nosso teste é como que você vai reagir? Porque eu que tô controlando aqui as paradas. Você vai reagir bem ou ruim? Você vai ficar achando que você vai fazer alguma coisa, ô seu espertalhão? Tudo Ou pode você vai mudar, confiar? tudo pode mudar assim, ó. Não veio aí uma pandemia, mudou o mundo inteiro. Nossa, Né? mano. A gente, sei lá, pode ser diagnosticado de um dia para o outro com uma doença. Não foi assim que aconteceu com o meu pai, por exemplo, né? Tava jogando futebol, viajando, no outro dia, uma doença, em 2 meses morreu, né? As coisas podem mudar de um dia para o outro. Você dormiu de um jeito, acorda de outro. A gente faz plano futuro, né? Cada dia é graça, né? Cada dia é graça. Cada dia é graça, é isso. E a pandemia veio num tempo que eu tava na indústria, era quando a gente mais tinha dados, a gente mais tinha informação. Eu tenho certeza que, assim como eu pensei, muitas outras pessoas da indústria pensaram, cara, a gente sabe o que vai acontecer no mercado. Ah, A com gente tem certeza. o hábito de consumo na mão. Eu sei pra onde eles vão comprar, eu sei pra onde eles vão.
Aí a pandemia veio e falou assim: ninguém sabe de nada, fica quieto, silêncio. Você não sabe nem se você vai continuar existindo. Acorda, E tudo muda. tudo. Por isso que a Oxi. gente tem que confiar no Criador. E estamos aqui, e é por um propósito. Enquanto ele permitir, a gente vamos buscar fazer a vontade dele e trazer o reino. Amém. Servir, né, como escravo. Isso. Dar a liberdade de volta para ele, só fazer a vontade dele. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. Pô, cara, que legal. Sempre Pedro, João e Tiago, né? É, Eles eram bem próximos de Jesus, né? Será uma coincidência ter 3 aqui nessa sala? Jesus está conosco. Jesus. O Espírito Santo tá aqui com a gente também. Engraçado, né? É mesmo, né? Somos nós três, né? Somos nós 3. Ah, mas chamamos minha avó hoje. Vó Frita, você vai amar ela se ela Ai, entrar. minha avó Frida, pensa numa pessoa quase perfeita. Ela é top, você vai gostar. Tomara que ela entre. Não sei se vai Eu dar, quero conhecer ela. né? É, vamos chamando quem tiver afim, né? Vamos ver se meus pais também, minha mãe e tal. Meu pai, se eles tiverem afim. Vamos estendendo os convites. Se tiver alguém já, que, pô, vamos trazer. Vamos pensar juntos e agir juntos, né? A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: parem de chorar. Ela não está morta, está apenas dormindo. Aí a multidão, que do mal, mano. E eu falei que é Espírito Santo, espírito de porco, ó. É, A verdade. multidão riu dele. Cara, isso é agir muito pelo maligno. Pois todos sabiam que ela havia morrido. Aí você vai rir. É, Você pode ficar espantado, né? De falar, cara, como assim? Mas rir? é um Misericórdia, espírito de mano. porco mesmo. É misericórdia. Essa falta de fé maldita. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levanta-se. Naquele momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Pô, mais uma ressurreição. Só que o Lucas tá contando, né? Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais. E ele ainda se preocupa com a vida, né? Nem pra ela de comer, né? Vocês Ele ainda dá essa. perceberam que, vocês perceberam que todas as pessoas que Jesus ressuscitou eram pessoas jovens na Bíblia? Olha. Eram pessoas jovens, porque o tempo ainda delas não tinha se completado, né? Então Jesus, não se, eu falei uma vez, ele não se alegra, né? Na morte de pessoas novas, né? É. Entendeu? Faz Porque, entendeu? A gente tem que cumprir, como é que se fala, o nosso propósito. Às vezes eu fico pensando assim, caraca, entendeu? São coisas que Deus separou, né? Por um tempo, né? Entendeu? Que a gente não entende, né? Hum. Mas só Ele. É como eu falo, né? A gente está indo para o mesmo lugar, então a gente tinha que se encontrar no caminho. É Amém. verdade. Amém, mano. Vamos se ver juntos pra sempre, se Deus quiser. Eis-nos aqui. Os pais delas ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. O que é isso, gente? Isso aqui é marketing reverso? Não fala. Aí os caras, vixe, agora que eu vou falar mesmo. Caramba. E quem que age assim, né? Qual é o humano, o ser humano que é, ó, não fala que eu ressuscitei, que eu curei da lepra, né? Nossa, como é humilde e manso esse Senhor Jesus. Animal. Ele queria evitar o status de celebrity, né? De celebridade. É, quanto antes viesse, antes ia acabar o ministério dele também, né? Ele precisava agir. Porque ainda assim se espalhava depressa, né? É. Ainda que ele não quisesse que contasse, se espalhava. Tanto que tava sempre multidão em volta dele. Ele, gente, calma, tem que ir para outros lugares aqui. Tem que fazer umas missões aqui do meu pai. Top, Exatamente. glória a Deus pela vida de Jesus que vive, tá lá ao lado direito do nosso Pai, nos tornou filhos, né? Graças ao sacrifício dele. E nós estamos na graça. Quem ora? Quem pergunta? Amém. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela Sua palavra, obrigado porque ela é viva, opera na gente, nos transforma. Que a gente seja como os 25% que recebem a palavra e que criam raiz, que não é só um oba-oba, que não se perde nas coisas do mundo, que leva a sério, que vai a fundo,
que a gente possa ser liberto de todas as coisas ruins, Deus, por favor, como o Senhor fez com o endemoniado, Gadareno, que todos os problemas que a gente ainda tem, que a gente não só enxergue, como que o seu Espírito Santo fortaleça, Deus, para que a gente haja no caminho certo. Por favor, expulsa essas coisas ruins da gente, nos ajuda a agir pelo caminho 100% seu, Deus. Nos dê força, nos dê discernimento, nos liberta e nos ajuda a cumprir a missão que o Senhor tem pra gente, a agir de acordo com o que o Senhor quer. Seja lá o que for, Deus, vai nos dando direção, nos mostrando o caminho, nos ajuda a agir de acordo, Deus, por favor, na vida da Jaqueline, na vida da Marina, na minha vida, na vida de todos os nossos parentes, na vida de todos os nossos amigos, de todas as pessoas que a gente ainda não conhece, que o Senhor quer que a gente haja, que a gente possa criar relacionamentos, andar junto, fortalecer um ao outro, mostrar o caminho, exortar em amor, que a gente tenha discernimento e sabedoria para caminhar pelo certo, ajudar os irmãos a fugir do pecado, das coisas ruins que impedem o potencial humano. O endemoniado não podia fazer nada a não ser trazer confusão, aí o Senhor libertou e aí depois ele pôde contar sobre o Senhor para tanta gente, nos liberta, nos abençoa, liberta as pessoas à nossa volta, nos usa, conforme a sua vontade, Deus. Obrigado que o Senhor é vivo, presente, cuida da gente. Na bendição do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, nome sobre todo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Muito top. irmãos. A leitura, sim, cada dia uma revelação, né, cara? É verdade. Nossa, que bom.